Quem tem acompanhado a situação econômica da Argentina tem notado que os nossos hermanos não estão nada bem. Eles estão enfrentando uma das crises políticas e econômicas mais severas de sua história. As empresas têm saído de lá massivamente e a pobreza tem aumentado em pesos. Isso preocupa os brasileiros, principalmente porque eles são um dos nossos principais parceiros comerciais. Além do que, a história da Argentina e a história do Brasil, elas sempre andaram meio que de mãos dadas, e as convulsões sociais que acontecem lá costumam refletir aqui e vice-versa. Tal como lá, aqui nós também estamos enfrentando problemas com as contas públicas. Mas será que dessa vez vai ser diferente? Será que a história vai se desenhar de um jeito para a Argentina e de um jeito para o Brasil? Ou será que o Brasil está correndo o risco de se tornar a próxima Argentina? Bem, é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Pessoal, certa vez eu escutei uma frase de que as falências, elas acontecem de forma devagar e daí de repente. Ou seja, não importa se a gente está falando de uma loja, de uma empresa ou até de uma nação, o processo de falência ele tende a ser semelhante. Ele é visível, mas como ele é lento e demorado, a gente tende a acreditar que vai acontecer só daqui a muito tempo. Até que daí, de uma forma repentina, ele acontece devagar, então de repente. E mais tarde eu descobri que essa frase ela foi tirada do livro chamado O Sol Também Se Levanta, que é um romance norte-americano escrito por Ernest Hemingway. Se você tiver interesse em ler esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas em todo caso, não é sobre romances e novelas que a gente costuma conversar aqui na Capital Global. Na verdade, se você não me conhece, eu sou o Guilherme e aqui no canal a gente traz assuntos como investimento, empreendedorismo, planejamento tributário e tudo isso numa perspectiva de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e também clicar no botão do sininho para receber uma notificação sempre que sair vídeo novo e fresquinho por aqui. E bem, no vídeo de hoje a gente vai falar com um assunto que tem tudo a ver com o tema do canal, que é a situação das contas públicas do nosso país. Porque goste você ou não, o nosso desempenho como investidor aqui no Brasil, ou então como empreendedor, ele está muito atrelado à capacidade do nosso governo de pagar as nossas dívidas. Porque na medida em que o governo ele começa a perder essa capacidade, isso afugenta os investidores internacionais e a nossa economia tende a ficar mais fraca, com menos recursos. Além do que, a nossa moeda também tende a se desvalorizar e a inflacionar ainda mais rapidamente. Em resumo, todos nós que dependemos da economia do Brasil acabamos empobrecendo um pouco caso o Brasil não consiga, o governo brasileiro não consiga arcar com as suas dívidas da sua conta pública. E é por isso que a gente precisa sempre acompanhar de perto essa questão. E é por isso que eu já te peço também para deixar um like nesse vídeo, porque é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora. E uma maneira de ver qual que é o tamanho da nossa dívida é medi-la em relação ao PIB do nosso país. Quanto mais alta for a nossa dívida em relação ao nosso PIB, pior. E quanto mais baixa, melhor. Se ela bater 100% do nosso PIB, isso significa que a gente chegou a um colapso das contas públicas. E será que a gente vai chegar lá? Será que o Brasil vai rumar que nem a Argentina está indo? Bem, eu devo te falar que as projeções da nossa dívida, elas não são nada boas. Ao menos essa é a conclusão que a gente chega quando você vê o relatório quadrimestral da dívida pública que foi divulgado pelo próprio governo, pelo Ministério da Economia, em 2 de julho de 2020. Nesse relatório, o Ministério da Economia faz um exercício de imaginação sobre o que deve acontecer com a economia brasileira de hoje até 2029. Com base aí em umas variáveis hipotéticas que ele mesmo escolhe. Ou seja, ele coloca lá, se a gente tiver um crescimento do PIB de X, conseguir manter uma taxa Selic de Y e um câmbio de Z, isso significa que a gente vai ter um resultado com essa projeção. Em 2021,
a dívida vai estar tanto, 22 tanto, e assim vai. Agora, se por outro lado a gente tiver um cenário mais pessimista e o juros for tal, o dólar for tal, aí o déficit deve ser Y maior. Ou ainda, se a gente tiver um cenário mais otimista, aí essa relação da dívida ela tende a ser um pouquinho melhor. E aí ele faz essas várias variáveis e traça diversos cenários para ver qual que ele acha que é o mais provável e qual que é o mais pessimista e qual que é o mais otimista. E é exatamente isso que você vê nesse gráfico aqui da tela. DSLP significa dívida líquida do setor público. Aí aqui a gente vê no meio a projeção que eles consideram como base, que é ter uma dívida de 83% do PIB lá no auge do nosso problema, em 2027, sendo que em 2029 essa dívida em relação ao PIB já vai estar caindo e vai alcançar 81,7% do PIB. Esse é o cenário base, com os parâmetros de PIB, de dólar e de juros que o governo considera mais provável. Aí no extremo de baixo, a gente vai ter o cenário que o governo considera mais otimista, que é ter uma dívida líquida do setor público, DSLP, em relação ao PIB de apenas 60% lá em 2029. E no extremo de cima, a gente vai ter o cenário que o governo considera mais pessimista, que é ter uma dívida de 107% do PIB lá em 2029. Só que o problema dessas projeções é que elas são um tanto quanto otimistas. Até porque mesmo a projeção mais pessimista que o governo apresentou ali naquele gráfico considera parâmetros um tanto quanto inalcançáveis na minha perspectiva. Para você ter uma ideia, a projeção base, que é a que o governo acha mais provável, que é essa aqui do meio no gráfico, o Brasil só vai conseguir alcançá-la caso ele mantenha um crescimento médio do PIB de 2,6% ao longo dos próximos 10 anos. E não menos do que isso, 2,6%. E mais, também vai precisar ter uma inflação média de apenas 3,6% e o dólar precisa estar 4,95 em média aí nos próximos 10 anos. E ainda com uma Selic média de 5,4%. Cara, convenhamos, já é muito difícil de o dólar abaixar em tempos normais. Agora, com uma Selic média a 5,4%, qual que é a chance de o governo conseguir deixar o dólar a R$ 4,95 ao longo dos próximos 10 anos? Ainda mais considerando que no longo prazo a tendência do dólar é sempre de alta. Definitivamente, na minha perspectiva, essa projeção ela é demasiadamente otimista. E tem um outro detalhe que não é levado em consideração aqui, que é o fato de que, beleza, vamos supor aí que o Paulão Guedes ele realmente seja monstro e consiga cumprir com esse cenário base que ele está desenhando aí na projeção dele. Eu acho otimista, mas vai saber. Digamos que ele consiga. Cara, a gente precisa lembrar que no meio do caminho aí vão ter 2 eleições presidenciais. E hoje a gente tem um governo que se diz liberal e que está fazendo, querendo ou não, pelo menos tentando fazer, uma política de austeridade fiscal aí para os próximos anos. Agora, se porventura a gente elege um governo que tem uma perspectiva ideológica diferente, que quer aumentar gasto público, aí esquece, porque esse cenário aí de ter uma dívida de 80% do PIB lá em 2029 é caso a gente consiga ter um governo com austeridade fiscal. Se a gente tiver um governo com irresponsabilidade fiscal, aí, cara, aí não tem jeito, aí a dívida vai para muito mais do que isso mais rapidamente. E é por isso que eu tenho a perspectiva de que o cenário das contas públicas do Brasil daqui para frente, ele não é nada positivo. Daqui para frente, a gente só tende a andar para trás. A propósito, até agora a gente só está falando da relação da dívida líquida do setor público. Mas se a gente for olhar para a dívida bruta, a gente vai ver que a situação ela já está bem pior. Conforme o Fundo Monetário Internacional alertou, a dívida bruta em relação ao PIB já deve bater 101% ainda em 2020. E daqui a alguns anos ela vai chegar a 104% do nosso PIB. Ou seja,
o FMI projeta que o Brasil já vai quebrar nesse ano e vai continuar pagando a conta durante toda a próxima década. O fato é que o Brasil até tinha uma chance de arrumar a casa e não se afundar em dívidas públicas. Ele estava fazendo uma política de austeridade fiscal que estava deixando o mercado um tanto quanto otimista. Só que aí veio toda essa crise do lockdown e o Brasil não só parou com essa política, como também começou a gastar ainda mais e se afundar ainda mais em dívidas públicas. Para você ter uma ideia, em apenas um ano, o Brasil conseguiu gastar o que ele projetava economizar em 10 anos por causa da aprovação da reforma da Previdência. No primeiro ano depois da reforma, a gente já retornou para aquela situação de que a gente está na iminência de quebrar novamente. E cara, sabe o que mais me assusta em tudo isso? É que da última vez que aconteceu algo assim, o Congresso se movimentou bastante para tentar resolver a situação. Ou seja, eles até conseguiram impeachment uma presidente por causa de problemas nas contas públicas. No fundo, a gente sabe que foi isso. Só que dessa vez, essa pauta ela está bem em segundo plano. Para ser sincero, está em terceiro plano. Primeiro só se fala em pandemia. Em segundo lugar, eles estão mais preocupados aí com as eleições municipais. E aí, só depois disso é que o pessoal está começando a pensar em formas de resolver aí esse problema das contas públicas. Quer dizer, isso aí foi jogado para depois das prioridades que são mais importantes para eles, que é receber verba sem licitação por causa do estado de emergência e poder se reeleger. Então, respondendo à pergunta do início desse vídeo, será que o Brasil corre risco de se tornar a próxima Argentina? Cara, a dura verdade é que nós corremos esse risco sim. Afinal, até mesmo a projeção do próprio governo revelou pra gente que a gente pode chegar daqui a uns anos até a relação dívida-PIB de 100%. E para o FMI isso já vai acontecer agora em 2020. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo para o governo brasileiro fazer o seu dever de casa. E tem duas maneiras dele fazer isso. A primeira, que é bela e moral, é cortar da própria carne, é reduzir os custos da máquina pública, proceder com privatizações ou sei lá o que eles possam fazer para reduzir os próprios custos. Já a segunda maneira é aumentar a arrecadação, assim a dívida também diminui. Ou seja, taxar mais aí o cidadão e estrangular o setor produtivo da sociedade. E o mais provável é que o Brasil siga aí com essa segunda solução e aumente os impostos rapidamente. A pauta da reforma tributária provavelmente vai vir logo após as eleições. E eu digo solução entre aspas, porque realmente aumentar os impostos, aumentar a arrecadação pode até resolver a situação das contas públicas aí num curto prazo, já que vai aumentar a arrecadação em um primeiro momento. Mas por outro lado, aumentos de impostos sempre vão significar atravancar a economia em um prazo médio e longo, diminuir a produtividade do país. Imposto alto é um desincentivo para os investidores internacionais colocarem os recursos deles aqui. Afinal, por que eles vão trazer dinheiro para cá se for para ser taxado, não é verdade? Vai ser levar esses recursos para um lugar onde eles vão ser melhor tratados. Aliás, isso não vale só para os estrangeiros, não. Os brasileiros também deveriam adotar isso para si. Então, reforma tributária pode até ser uma solução de curto prazo, mas no longo prazo, a tendência é que ela seja pior do que melhor aí para a economia do Brasil. E digo mais, eu acredito que essa reforma tributária ela não vai ser o suficiente para resolver o problema das nossas contas públicas, não. No máximo, o que ela vai conseguir fazer vai ser jogar o problema mais para frente, empurrar com a barriga, fazer um paliativo. Mas, de fato, o problema aqui no Brasil ele é crônico e a única forma de resolver a nossa situação seria fazendo reformas estruturais. Só que isso realmente eu acredito que seja quase impossível de acontecer. O mais provável mesmo é que o Brasil continue empurrando esse problema das contas públicas com a barriga até que hora ou outra ele não consiga mais empurrar e a bomba vai estourar na mão de alguém. Pode ser que isso aconteça na próxima década, pode ser que isso só aconteça daqui a 100 anos, não tem como saber. Mas é inevitável, se nada for feito, essa é a tendência que a gente está seguindo e essa é a linha de chegada que nos aguarda. E diante disso, nós vamos ter duas escolhas.
A primeira é negligenciar esse problema, achar que não tem por que ser tão pessimista assim e tapar o sol com a peneira. E aí acreditar na boa vontade e na honestidade dos políticos para resolverem essa situação, do tipo, mas eu não preciso ligar para isso porque os políticos não vão deixar isso acontecer. Já a segunda opção é a gente se antecipar e não contar aí com a boa vontade de político para resolver os nossos problemas e nós mesmos corrermos atrás de resolvê-los. E como que a gente pode fazer isso? Por meio de internacionalização do nosso patrimônio, diminuindo o risco de ficar exposto ao nosso país, mandar dinheiro para investir fora, construir um capital de forma global. Eu, pessoalmente, jamais escolheria a primeira opção, ainda mais em um cenário como o atual, que não está nada bom para o nosso país. E você? Você vai ficar com a primeira opção ou com a segunda? Você vai contar com políticos ou você vai correr atrás de proteger o que é seu? Bem, deixa um comentário aqui pra gente contando qual que é a sua opinião. O que você escolhe como uma rota de fuga do processo de argentinização da economia brasileira? Se é que ele realmente vai acontecer. Você está preparado para isso? E se você for novo aqui no canal e ficou até aqui, não deixa de se inscrever e também de curtir esse vídeo. Um abraço e até a próxima!